Olá, prontos para mais uma conversa aprofundada? Hoje o tema é um daqueles que, poxa, mexe com a cabeça e o bolso de todo mundo. Dinheiro. Mas a gente vai além do extrato bancário, tá? Vamos investigar a evolução do pensamento do Tiago Nigro, sabe? O primo rico. E isso a partir de uma conversa recente dele. A ideia é entender como é que a visão sobre riqueza, liberdade até, propósito de vida, como isso pode se transformar, né, radicalmente ao longo do tempo. A gente tem aqui em mãos uma entrevista onde ele meio que abre o jogo sobre a jornada dele, sabe? Com umas reflexões que são às vezes bem surpreendentes, até contraintuitivas. Nossa missão aqui é descompactar essas ideias, conectar os pontos sobre a ambição, a mentalidade que precisa ter, a relação complexa entre dinheiro e tempo e até, olha só, a chegada da espiritualidade nesse mix todo. Vamos tentar entender as fases dessa relação com o capital. E é interessante, né? Ele mesmo comenta como as reações a ele são, assim, extremas. Ou amam ou odeiam. Isso talvez reflita justamente o jeito como cada um lida com dinheiro, sabe? Para uns é solução, para outros é tentação, para alguns é quase um tabu. É tipo um espelho das nossas próprias complexidades. Vamos analisar como ele navega por isso aí. Ótimo ponto de partida. Então, vamos começar por onde ele está hoje, né? O Nigro tem uma definição atual de dinheiro que é bem direta, assim, eu diria até despojada. Dinheiro é tempo. Isso já marca uma distância, assim, enorme daquela imagem inicial que muita gente tinha dele, mais ligada, como ele mesmo admite, a resolver questões emocionais, ostentação, sonhos materiais, né? Essa redefinição é fundamental. Trocar a ideia de dinheiro como fim, sabe? Ou como símbolo de status, por dinheiro é tempo. Isso transforma o dinheiro numa ferramenta estratégica. Tempo para quê, né? Para ter liberdade de escolha. Liberdade para tocar um projeto sem aquela pressão do retorno financeiro imediato, por exemplo. Ele até cita o caso do empreendedor que, tendo essa folga financeira, pode se dar o luxo de focar 100% no que é melhor para o cliente, e não naquela venda a qualquer custo só para pagar as contas do mês, sabe? O dinheiro permite empurrar o payback, né? O retorno do investimento mais para frente. Faz sentido. É tipo comprar fôlego, né? Comprar margem de manobra. E essa ideia se desdobra de um jeito bem interessante quando ele fala sobre herança, né? Ele não vê só como passar bens, mas sim como transferir um pacote de tempo. Exatamente. Ele descreve a herança como a consolidação de anos de trabalho, de esforço, de conhecimento acumulado por uma geração que pode ser entregue para a próxima. O objetivo seria dar aos filhos a opção de não precisarem começar do zero naquela relação sem propósito, como ele mesmo diz, só para sobreviver. É literalmente dar tempo de vida, sabe? Tempo para que eles possam descobrir os próprios caminhos com menos pressão básica. Mas aí, junto com essa visão do dinheiro como ferramenta poderosa, ele também traz um alerta, né? Sobre o perigo dele, quase como uma entidade com vontade própria. Ele chega a fazer uma comparação bíblica forte. Sim. Ele menciona Mamon, que na Bíblia é muitas vezes interpretado como a personificação da riqueza material, da cobiça, e ele coloca Mamon como um rival direto de Deus. Por quê? Porque o dinheiro, assim, ele parece prometer coisas muito parecidas com as que a fé promete. Paz, segurança, conforto. O exemplo que ele usa é bem palpável. Ter grana para morar num bairro seguro te dá uma sensação de paz que, poxa, é muito difícil alcançar sem recursos, né? A questão, ele ressalva, é que a entrega do dinheiro é sempre falha, é incompleta, diferente da promessa divina, entende? E o risco é confundir esses dois senhores, né? Acabar servindo ao dinheiro achando que ele pode suprir tudo. É uma linha tênue, viu? Essa complexidade toda talvez ajude a explicar por que tanta gente tem dificuldade em lidar com dinheiro, né? Em ter uma relação saudável com ele. O Nigro aponta algumas razões para isso. Começando pela base mesmo. Ele menciona a dupla falha na educação financeira, a formal, que ou não existe ou é muito precária nas escolas, e a informal dentro de casa. Muitos pais e até professores, por não terem eles mesmos uma vivência prática sólida com investimento, com gestão financeira, acabam não passando esse conhecimento adiante, sabe? Fica um vácuo educacional bem importante aí. E além da educação,
ele também toca em fatores culturais, sociais, que complicam essa relação. Sim, e isso é crucial. A gente vive numa sociedade que é estruturalmente voltada para o consumo. O sistema econômico, a publicidade, tudo empurra a gente para gastar, para buscar satisfação imediata, e não para poupar ou investir pensando no longo prazo. Ele faz uma conexão interessante, até meio polêmica, relacionando a própria democracia a uma cultura do prazer, onde muitas vezes se opta pelo que é popular, pelo que agrada no curto prazo, em vez do que seria necessário ou benéfico a longo prazo, sabe? Meio que inverte a lógica do sacrifício que precede o resultado. Nesse cenário, falar abertamente sobre dinheiro, especialmente sobre enriquecimento, se torna difícil. E daí que surgem as críticas para quem alcança o sucesso financeiro. É isso. Exato. Ele argumenta que a minoria que prospera acaba sendo frequentemente criticada pela maioria. E essa maioria, muitas vezes, busca aceitação social e fica se comparando com o palco que vê nas redes sociais, né? Não com os bastidores da vida real. Para ilustrar essa percepção meio distorcida da realidade, ele até recorre a uma analogia filosófica clássica, o mito da caverna de Platão. Aquela imagem das pessoas acorrentadas, vendo só sombras na parede, achando que aquilo é a realidade toda, sem conhecer o mundo lá fora. Ele sugere que muitos vivem numa caverna financeira, vendo só as aparências. Falando em percepção e psicologia, tem aquela história que ele conta do rabino que pediu $10.000 no bolso, antes de uma palestra. Putz, achei muito curiosa essa. Não era pela grana em si. Nossa, é uma ilustração fantástica de como o dinheiro afeta a nossa própria energia, sabe? A nossa postura. O rabino explicou que ter o dinheiro ali fisicamente dava para ele uma confiança, uma energia diferente para falar. Não era sobre o valor, mas sobre o estado mental que a segurança financeira proporcionava. Mostra como o dinheiro, para além do poder de compra, tem um impacto psicológico profundo, né? Altera a autoestima, o jeito como a gente se apresenta para o mundo. É quase tangível. Interessante essa conexão com a energia e a confiança. E seguindo nessa linha de mentalidade, o Nigro diferencia as habilidades para fazer dinheiro daquelas para multiplicar o dinheiro que já existe. Mas ele aponta um traço comum nas pessoas que buscam ajuda com ele, mesmo as que já são ricas ou experientes. Qual seria esse traço? A humildade intelectual, a capacidade de admitir, olha, eu não sei tudo sobre isso. Ele percebe que mesmo gente com muito sucesso nas suas áreas originais chega para falar de investimentos reconhecendo que precisa aprender. O oposto disso, que seria a arrogância de achar que já sabe tudo, é o que leva aos erros clássicos, né? Como seguir o efeito manada, comprar na alta por euforia, vender na baixa por pânico, ou tomar decisões baseadas puramente na emoção do momento. E como é que ele sugere que a gente desenvolva essa capacidade de pensar fora da caixa? De não seguir a manada. Ele diz que o sucesso financeiro, muitas vezes, exige pensar de forma contraintuitiva, diferente da maioria. E o preço disso é estar disposto a receber crítica, né? Ele até brinca que pessoas muito famosas ou que se destacam muito sempre vão ser criticadas, a não ser que morram cedo como heróis, antes de dar tempo de errarem ou mudarem de opinião aos olhos do público. Para cultivar esse pensamento independente, ele sugere uma prática simples, mas que ele acha poderosa. Fazer a próxima pergunta. Fazer a próxima pergunta. Como seria isso na prática? Me dá um exemplo. Ele dá o exemplo, numa crise, tá todo mundo correndo para renda fixa, aquele tipo de investimento considerado mais seguro, né, com retorno mais previsível, porque parece o porto seguro óbvio. A manada vai para lá. A próxima pergunta seria, ok, mas será que essa segurança toda já não está refletida no preço baixo que estão pagando por ela? Será que não tem oportunidade justamente onde todo mundo está com medo? Essa pergunta adicional pode te levar a investigar outras classes de ativos, talvez ações de boas empresas que ficaram baratas demais com o pânico geral, sabe? É ir além da resposta superficial. Outro exemplo que ele usa é ver um carro caro e não parar na crítica ou na admiração, mas perguntar, peraí, quem dirige esse carro? O que essa pessoa fez para conseguir comprar? Que habilidades ela desenvolveu? É uma curiosidade meio investigativa. Entendi. É um exercício constante de não aceitar a primeira camada de informação, né? De cavar mais fundo. Exatamente. Ele conecta essa prática de questionamento constante à filosofia, de novo, citando Platão. É a busca por um entendimento mais profundo, pelo ideal.
em contraposição ao que ele chama de ilusões da verdade, que são as opiniões superficiais. E ele contrapõe essa busca à necessidade de certezas absolutas, que ele vê como um sinal de conformismo, de parar de pensar. As perguntas impulsionam a gente, enquanto as certezas podem estagnar. Falando em impulso, o Nigro coloca ambição como um ingrediente quase indispensável para quem quer enriquecer. E o que estaria na raiz dessa ambição, segundo ele? A crença fundamental de eu sou livre. A pessoa precisa acreditar que pode buscar algo maior, sabe? Que tem a liberdade de almejar e construir um futuro diferente. Se alguém não se sente intrinsecamente livre para sequer imaginar uma vida melhor, poxa, dificilmente vai ter a ambição para perseguir isso. A liberdade percebida seria o combustível da ambição. Mas, olhando para a própria história dele, a coisa parece que foi um pouco mais complexa no início, né? A motivação não veio exatamente de um sentimento de liberdade. É verdade. E ele é bem honesto sobre isso. A faísca inicial não foi a busca por liberdade, mas sim a dor. Especificamente a dor de se sentir sempre o segundo lugar em várias áreas da vida na juventude. Essa frustração, essa dor se transformou numa obsessão muito focada. Preciso ficar rico para provar meu valor, para vencer. Ele chega a dizer que, na visão dele, para alcançar um sucesso realmente extremo, sabe, fora da curva, muitas vezes é necessária essa dose de obsessão, quase um probleminha, como ele brinca. Uma intensidade que beira o desequilíbrio. Essa ideia da obsessão ser quase um requisito para o sucesso extremo, fico pensando se isso não é uma mensagem um pouco, sei lá, perigosa ou problemática, não? Glorificar um probleminha. É um ponto delicado, sem dúvida. Eu acho que a forma como ele coloca é mais descritiva da própria experiência e do que ele observou em outros casos de altíssimo desempenho, do que prescritiva para todo mundo, sabe? Tem uma tensão aí. Ele reconhece que essa obsessão pode ser um motor poderoso, talvez até necessário, para romper certas barreiras, mas ele também admite o lado potencialmente desequilibrado disso. Não é uma recomendação tipo, seja obcecado, mas uma constatação de que muitos que chegaram muito longe tiveram esse traço. E como a gente vai ver, ele mesmo aponta os perigos que vêm depois dessa obsessão. Sim, porque aí vem a virada interessante na história. Ele atinge o objetivo, fica rico e inicialmente pensa, pronto. Encontrei a liberdade definitiva que eu tanto busquei. Só que a percepção muda, né? Exato. Ele descreve um momento de desilusão. Alcançou a riqueza que era o foco da obsessão, mas percebeu que, de certa forma, tinha só trocado de senhor. Tinha se tornado escravo do prazer, refém dos próprios desejos que o dinheiro agora podia satisfazer facilmente. Comprou a liberdade financeira, mas se viu preso numa nova gaiola dourada, que é a dos impulsos e da busca incessante por mais satisfação. Que ciclo, hein? Primeiro, a escravidão da necessidade. Depois, talvez, a escravidão da obsessão que leva à riqueza. E então, a escravidão do prazer que a riqueza compra. Parece que a liberdade genuína exige mais um passo nessa jornada toda. É exatamente essa a conclusão que ele parece tirar da própria experiência. A liberdade puramente material ou financeira se mostrou insuficiente, talvez até uma armadilha. E é nesse ponto que entra um elemento novo e transformador na trajetória dele. A espiritualidade, certo? Ele relata uma conversão religiosa como o ponto de inflexão para encontrar um tipo diferente de liberdade. Sim. Ele descreve essa descoberta de algo muito maior que a vida material como a chave para uma liberdade mais profunda, mais estável. A conversão religiosa, segundo ele, reconfigurou toda a perspectiva dele, inclusive a forma de ver e usar o dinheiro. E quais foram os impactos práticos dessa mudança de perspectiva na vida dele? Ele relata um aumento notável na disciplina, não a disciplina forçada pela necessidade, mas a disciplina de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, por um propósito maior, muitas vezes abrindo mão de prazeres imediatos. Começou a operar mais pela lógica da semente e fruto, sabe? A lei da semeadura, entendendo que as ações de hoje têm consequências futuras, inclusive eternas, segundo a fé dele. Isso trouxe uma calma para ele, uma capacidade de viver sem a pressa e a ansiedade de antes. E daí vem aquela frase forte que ele compartilhou:
Hoje, que eu posso muito mais financeiramente, eu devo muito menos moralmente. Posso mais, devo menos. É quase um paradoxo isso. O poder real estaria então na capacidade de escolher não fazer algo que se tem o poder de fazer? Exatamente. O poder não está só na capacidade de comprar ou realizar, mas na liberdade de escolher não comprar, não realizar, se aquilo não estiver alinhado com princípios maiores. Ele exemplifica isso com a história do sonho de ter um Porsche Panamera. Quando finalmente teve o dinheiro e a oportunidade de comprar, ele percebeu que o desejo já tinha passado. A necessidade daquela validação externa não existia mais para ele. O poder real foi poder comprar e escolher não comprar. Isso é forte. Ele também comenta sobre uma dificuldade particular que pessoas muito ricas teriam para se conectar com a espiritualidade. Por quê? E até emocionais. Segurança, conforto, status, solução de problemas. Coisas que poderiam levar alguém a buscar uma ajuda divina como último recurso. Se o dinheiro resolve quase tudo, a necessidade percebida de algo além diminui, sabe? É mais um dos perigos que ele aponta na riqueza quando ela vem desacompanhada de um propósito maior. E qual a visão final dele sobre a posse do dinheiro depois dessa jornada toda? O que ele pensa hoje? Ele conclui que o dinheiro, no fim das contas, não é realmente nosso. Nós somos mordomos, administradores temporários de um capital que pertence a Deus, na visão dele. Essa visão transforma radicalmente a relação com a riqueza. Ela passa a ser vista não como um direito absoluto, mas como uma responsabilidade. E daqui deriva a importância da generosidade. A generosidade como um antídoto. Sim. Ele a descreve como um antídoto à mesquinharia e como algo essencial para manter a sanidade e o equilíbrio à medida que a prosperidade aumenta. Não que ser generoso garanta ficar rico, ele pondera isso, mas a prática da generosidade ajudaria a pessoa a não se perder, a não ser consumida pela própria riqueza, mantendo a perspectiva correta sobre o papel do dinheiro. Fascinante essa trajetória. Se a gente fosse resumir a evolução do olhar do Nigro sobre o dinheiro, como seria? Tipo, os estágios. Bom, começa com o dinheiro como objetivo em si, talvez movido pela dor, pela necessidade de provar algo. Aí evolui para o dinheiro como ferramenta para comprar tempo e liberdade de escolha. Passa pela armadilha de se tornar escravo do prazer que o dinheiro proporciona e culmina numa visão do dinheiro como responsabilidade, administrado sob um propósito maior encontrado na espiritualidade, onde a disciplina e a generosidade são fundamentais. E ele deixa uma mensagem final quase como um conselho prático, né? Fica rico logo. Pode parecer contraditório depois de tudo isso, mas qual o sentido disso? O sentido parece ser: supere a fase da escravidão pela necessidade o quanto antes. Enquanto se está lutando só para sobreviver, é muito difícil ter clareza para pensar nessas outras camadas de liberdade e propósito. O dinheiro, nesse contexto inicial, seria o passaporte para sair dessa primeira forma de prisão e poder começar a jornada rumo a uma liberdade mais completa, sabe? É um primeiro passo necessário, embora não seja suficiente. Uma reflexão que fica para a gente, então, é sobre essa tensão constante que parece existir, né? Por um lado, a aparente necessidade de uma busca intensa, talvez até meio obsessiva pela riqueza, para sair da primeira escravidão como ele mesmo viveu. Por outro lado, o desafio enorme de, nesse processo ou depois dele, manter o equilíbrio, não se deixar consumir pelo dinheiro ou pelo prazer e encontrar esse propósito maior na responsabilidade, na espiritualidade. Parece um caminho cheio de paradoxos. Sem dúvida. Navegar essa tensão entre a intensidade necessária para construir algo relevante e a serenidade para não ser destruído por isso é talvez um dos maiores desafios para quem busca não apenas a riqueza, mas uma vida com significado real. Isso nos deixa com uma provocação final para quem está nos ouvindo pensar a respeito. Se a gente partir da ideia do Nigro, de que dinheiro compra tempo e liberdade de certas obrigações, que tempo específico seria esse que a independência financeira realmente compraria na vida de cada um? E talvez ainda mais importante, quais obrigações invisíveis, morais, espirituais, sociais,
como as que ele aponta, poderiam, na verdade, permanecer ou até mesmo aumentar com essa liberdade financeira toda. Fica a reflexão. Agradecemos muito a companhia nessa exploração das ideias de Tiago Nigro sobre dinheiro, liberdade e propósito. O material que a gente discutiu hoje foi baseado numa conversa dele que está disponível no YouTube, no canal Como Você Fez Isso. Esperamos que essa nossa conversa tenha trazido algumas perspectivas novas ou, quem sabe, algumas faíscas para reflexão pessoal. Até a próxima!